Bom, então a gente estava falando, né, sobre esse território, né, que era um território acidentado. Então essas pessoas começaram a ir para outras regiões também, né, também primeiro por conta do como posso dizer, da busca, né, de outros lugares para plantação, mas também a cultura da Grécia transcendeu os territórios, né? Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Então, tá. Bom, e aí tem-se essa ideia também, né, que a mãe da civilização ocidental, justamente por todas aquelas questões que eu tinha falado com vocês, né? Teatro, né? Então, as artes, a arquitetura, política, a música também, a filosofia, né? Isso acabou transcendendo o território dos gregos, né? Tá. É, aqui, olha só, a gente consegue visualizar, tem um mapa agora que seria um mapa físico, né? Que aí a gente consegue identificar o relevo, assim, né? Dá para a gente ver quanto mais escuro, né, tiver, assim, tem essa imagem um pouco mais de 3D, né, para a gente visualizar isso. Então, aqui a gente tem a Península Ibérica, né, onde a parte de Portugal e da Espanha também. Os Pirineus, que seriam esses montes aqui que dividem, né, a Espanha da França. E aqui também a parte, né, da bota da Itália, aqui uma parte do Marrocos também, né, do norte da África, e aqui que está a Península Balcânica, né? Então, olha só como o relevo é muito acidentado, né? Então, tinham muitas rochas, né, também, que faziam parte dessa formação geológica. E aí, para a gente entender um pouco melhor, assim, esse período da Antiguidade Clássica na Grécia, a gente tem alguns períodos, claro que não dá para a gente entender isso de um jeito bem encaixadinho, né, em pequenas caixas, mas de uma maneira mais didática a gente tenta compreender, né, esse período de mais de 2.000 anos aí, que a Grécia se acendeu, assim, né, desde a civilização ocidental. Então, a gente tem o primeiro período pré-homérico, né, ou seja, que veio antes de Homero. Homero, vocês sabem quem que foi? Vocês já ouviram falar nesse nome? Não. Não? Se é um nome conhecido, se não é. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Tá. Mas, quem já viu aí o filme Troia? Ou já ouviu falar do filme Troia? Daquele com o Brad Pitt mesmo, que acho que é o que ficou mais famoso, né? Mas tem outras gravações também de Troia. Ninguém ouviu falar sobre Troia? O filme? Ah, Felipe ele falou que já ouviu falar sobre Troia. Então, Troia. Ah, tá, mas não assisti, não. Eu esqueci, galera. Eu tô ficando velho. Eu acho que esse filme também já ficou meio velho, né? Eu achava que era um filme novo, mas enfim. A gente esquece que envelhece, né? Você falou nas aulas do ano passado, só não lembro. Ah, eu não acredito. Que isso, mano? Não é possível que você não lembra. Bom,
Troia é nada mais, nada menos que uma obra literária de Homero, né? Homero foi um escritor, escritor assim, né? Um contador de história. Só que muito se fala agora, pode ser que Homero até nem existiu, mas Homero é um personagem famoso, né? Por quê? Porque na Grécia Antiga as histórias eram contadas e eram cantadas em verso, né? E prosa também, e em música. Então, a história oral, né? Lembra que a gente conversou na outra aula, né? Sobre essas fontes históricas, né? Que a história oral também é uma fonte extremamente importante, né? Para pesquisa histórica, para conhecimento histórico. Existia a história oral muito forte, muito enraizada na Grécia Antiga. Então, existem pesquisadores que defendem uma ideia também de que Homero não tivesse existido, que essas histórias eram faladas, né, eram contadas, e sempre se atrelava a figura de alguma pessoa que tinha começado essa história, né? E a história de Troia é uma história que fala sobre a Odisseia, faz parte da Odisseia, né? Que é a Ilíada. Então, assim, são contos, né, que ele fala sobre tem deuses misturados na história, e aí o irmão de um rei de uma cidade-estado grega, né, sequestra a Helena, que era mulher de Menelau, né, que era esposa de Menelau, e leva para Troia, né, leva para Troia. Menelau era um grego, né, e os troianos eram que atualmente eles defendem que era uma parte da Turquia, né? Então vocês podem ver que era próximo ali também, né, a Turquia da região grega ali, né, das ilhas gregas também da parte do continente. E aí, por conta disso, inicia-se uma guerra, né? E olha só que viagem. Nesse conto também, né? Um dos fugitivos de Troia, porque é aí que acontece o presente de grego, né? Eles entram com um cavalo e Troia acha que o cerco acabou, né? Que os gregos vão presentear com um cavalo, mas tava lá um monte de soldado, né? Vocês falam, é presente de grego, né? Que é o cavalo de Troia. E olha só que coisa interessante. Conta essa história também, né? Que um dos sobreviventes de Troia, que tinha fugido, né? Para não morrer, né? Para os gregos não matarem ele foge, né? Por mar e acaba caindo em uma outra região. Que região seria essa? Na Itália, né, que na época não existia, não era Itália, mas na região da Península Itálica, e esse cara teria originário também, teria um parentesco com Rômulo e Remo, que acabaram criando Roma. Então, muitas pessoas falam que faz parte dessa história, até porque a Grécia, até porque Roma bebe muito de da cultura grega, né? Eles mudaram os nomes dos deuses, mas os deuses são praticamente os deuses que faziam parte da civilização da cultura grega, né? Então, a gente tem um período homérico, que supostamente Homero deveria ter vivido entre esse período, entre o século XII e 8 antes de Cristo, né? Vocês estão vendo que os séculos aqui eles estão diminuindo, né? Mas é porque justamente é antes de Cristo, tá? Então, só se a gente pensar como se fosse um número negativo, né? Período arcaico, que vai de 800 a.C. a 500, né? E o período clássico, que é esse período de ascensão da Grécia até o período helenístico, que é o período de Alexandre o Grande, né? Que fazia parte de uma região que é chamada de Macedônia, né? Que é essa parte aqui, que, de certa forma, fazia parte também dessa cultura grega, né? E ele foi responsável por expandir essa cultura helena, né? Dos helenos, conhecido como os helenos. Bom,
para a gente falar sobre esse primeiro período, né, que seria o período pré-homérica, né, ou seja, que veio antes de Homero, a gente fala dos povos que compunham aquela região, né? Então, eram os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios, né, que viviam na Península Balcânica, né? Aqui a gente também tem um outro nome conhecido dos aqueus, né, que eram os arcádios, eles também eram conhecidos como os aqueus, né, os arcádios. E houve essa primeira movimentação, né, essa primeira saída das pessoas de uma região para outra, né? Lembra que eu falei, né, que era um território muito acidentado, então as pessoas precisavam procurar outros lugares, né, para sobreviver também. Então eles saem dessas ilhas aqui, né, vão em busca, né, de outros territórios. Então os dórios vão para Creta, os jônios, né, vão para o lugar que eles chamavam de Ásia Menor, que é a atual Turquia. Os eólios também fazem esse movimento, né? E os arcádios, que são os aqueus que ficam nessa região. Quando a gente fala de diáspora, né, a gente fala nesse sentido, essa diáspora, essa saída, né, de um local, de uma região, onde era habitada, né, por essas pessoas, né? Esse deslocamento, né, essa diáspora, né, ela pode ser forçada ou incentivada, né, por algum motivo, né? Pode ser forçado no sentido assim, em busca de outros lugares para plantio, em busca para outros lugares para sobrevivência, ou ela pode ser forçada também, né, quando pessoas são retiradas do seu local de vida e levadas para serem, por exemplo, escravizadas em outro lugar, né? Vocês vão ouvir essa palavra diáspora em outro período histórico também, em outro contexto histórico, né? Aqui é um contexto que eles se dispersaram, né? De uma maneira mais incentivada por um motivo de sobrevivência, né? Agora, a diáspora, que eles chamam também sobre diáspora africana, foi um deslocamento forçado, né, pelos europeus para escravizar esses povos, né, de várias regiões do continente africano. Então, vocês vão ouvir essa palavra diáspora também, em um outro contexto histórico, em outro período histórico, motivado por outras coisas, que seria essa diáspora africana. Beleza? Tranquilo? Bom, o que eu tinha falado com vocês, né, da origem mesmo, assim, do que eles falam dos povos gregos, né, porque os micênicos, eles voltam depois, né, eles voltam para a Grécia, né, eles tem a história do Minotauro, né, não sei se já ouviram falar também, do labirinto, né, do Minotauro, era na ilha de Creta. Não se sabe como que a população da ilha de Creta, depois de um período, sumiu. Assim, não se sabe o que aconteceu, se foi algum terremoto, se foi vulcões de alguma forma, mas a população em si sumiu em menos de 100 anos, né? E muito se tem de resquício arqueológico de verdadeiros palácios, né? Com arquitetura já muito bem desenvolvida, com as artes também muito bem desenvolvidas, né? Foi marcado também, né, nesse período, por um desenvolvimento também já da escrita, de números, né? Já bem avançado, assim, né? Isso mais de... Quer ver? Olha só o período que está aqui. Século XX, século XX, mas século XX antes de Cristo, do século XX ao século XII. Bom, tranquilo até aqui, pessoal?
né? Vamos lá, então, ó, falar do período homérico, né? A gente vai falar desse período homérico, a gente precisa entender alguns conceitos, né? O primeiro conceito que a gente tem aqui é o conceito de gênus, né? O que seria o gênus, né? Seria a família. Um gênero seria uma família, assim, traduzindo literalmente, né? E existiam essas comunidades gentílicas, né? Que seriam os familiares, né? E esse gênus era liderado por uma pessoa, que era o pater, né? A figura paternalista, né? A sociedade é uma sociedade patriarcal, né? Então, assim, era como se fossem em comunidades tribais, assim, de certo modo, embora eu não goste muito desse termo tribal, porque era muito colocado, assim, para identificar pessoas que viviam de um modo diferente do civilizado, né? Então, parecia ser algo meio preconceituoso também, mas se assemelha a isso, né? A esse conceito. E o pater, né? Ele era chefe, né? Desses gêneros, né? Ele tinha toda uma autoridade religiosa, militar e política, né? Então, normalmente, na maioria dos casos, sim, era o homem que seria o homem mais velho, né? Responsável por aquela família. Então, o pater, né? O paternalismo, o patriarcalismo já vem dessa época, né? A figura do homem, a figura masculina como o chefe. A gente vai ver depois que isso era diferente de civilização para civilização, né? Em algumas civilizações do continente africano, a figura a figura detentora dos poderes de influência política, né, de influência sobre as famílias também, era a figura feminina, não era a figura masculina, né? Então isso varia muito também de localidade para localidade, né? De período histórico, né? Para período histórico. Mas aqui, né? A gente vai ter primeiro essa formação dos gêneros com a figura do pater como um líder, né? E nesse período, né? Os gêneros, né? Essas famílias tinham comunidades agrícolas, né, que conseguiam ser autossuficientes, né, uma economia baseada na agricultura, né, então no agropastoril, né, o que é isso? A agricultura do plantio, né, de alimento e o pastoril, que seria o pasto para os animais que seriam domesticados, né, que poderiam ser utilizados para, né, para consumo próprio também, mas em algum momento também comercializado. E, nesse período, a terra, né, de certa forma, era coletiva, não existia-se, por exemplo, como a gente tem hoje, grandes proprietários de terra, né? A terra era muito mais dividida e produzia-se de uma maneira muito mais coletiva, né, do que atualmente. A sociedade, nesse período, né, tinha uma ideia mais igualitária, né? Só que nem tanto. Então, assim, quanto mais próximo você fosse do pater, dessa figura de liderança, você, de certa forma, sim, tinha uma influência política, né? Mas não significava ali que tinha uma estrutura também igualitária, né? Só que a gente vai ver que em outros períodos isso era um pouco mais desigual, tá? Sexta-feira braba, hein, pessoal? Vai o peso todo da semana trabalhada, né? Mas vamos lá, ó.
Deixa eu ver aqui. Tá. Já agora, no período arcaico, né, os gêneros eles vão começar a mudar e eles já têm uma estrutura um pouco diferente. Por quê? Um gênero consegue ver que o outro, né, ele tem alguns interesses em comum. Bom, se eu entendo que aquela comunidade, né, que aqueles familiares também têm uma ideia que seja próxima à minha, né, que seja parecida, por que não se unir a essas pessoas para conquistar mais outras coisas que a gente possa usufruir, né? Então, nesse momento, as tensões sociais começaram a se elevar justamente por isso, de alguns interesses em comum, e a população começou a crescer, né? Então, com a população maior, tem mais bocas para se alimentar, então procura-se mais terras para plantio, para criação de animais. Então, consequentemente, com esse crescimento populacional também vieram os conflitos, né? E aí a gente chega aí com a segunda diáspora grega. A gente tinha falado daquela primeira no início da formação da população grega, e a gente vai falar da segunda diáspora. Por quê? Em meio a esses conflitos, né, a todas essas tretas aí que eles tiveram, né, eles se lançam para o mar para procurar outras oportunidades de vida, né? Procurar isso em outras regiões, tá? Bom, então a gente está vendo aqui, ó, a primeira diáspora, né? Com essa setinha aqui, que seria a primeira parte da formação da civilização grega, né? E a segunda diáspora, por conta das desigualdades com o fim dos genos, né? Então, a busca de outras oportunidades. E olha só para onde eles vão. Para a bota aqui da Itália, né? Então, já começam a habitar aqui parte da região da Península Itálica. Tá? Então, só para vocês verem aqui, entenderem um pouco como que foi essas duas diásporas, né? Essas duas dispersões dos povos gregos, tá? Bom, chegamos aí, então, no período clássico, né? O período clássico, ele se estendeu do ano 500 ao 338 a.C., né? E ele foi dominado por duas cidades-estados, né? O que é cidade-estado? Quando a gente fala sobre cidade-estado. Cidade-estado, né, são cidades que são verdadeiros países, assim, né? Então, tem as suas próprias leis, né, a sua própria língua, a própria moeda, né? Por mais que existiam cidades-estados que falavam a mesma língua, né, aquele território daquela cidade é como se fosse um país. Então, ela tem autonomia, né? Ela não está sobre o domínio de algum estado, com algum governo, né? Tipo assim, de um poder político estadual, um poder político federal, né? Ela está com autonomia em si, né? Ela tem influências, né? Influência política, tem um exército, ela tem um conjunto de cidadãos também, né? Bom, e nesse período, né, do período clássico, a gente tem Esparta e Atenas como líderes aí, né, desse território da Península Balcânica, né? Então, Esparta muito voltada para o militarismo, né?
em uma oligarquia, ou seja, um governo de poucos, voltado para a área militar, e Atenas com uma democracia extremamente aristocrática, né? A aristocracia também era um governo de poucas pessoas, né? Depois a gente vai entender quem que era e quem que não era cidadão, tá? Bom, para a gente entender um pouquinho aqui de como a democracia ateniense funcionava, né? Só voltando aqui, Atenas e Esparta, vocês já conhecem, né? Já ouviram falar, né? Já viram o filme Esparta? Sim. Uhum. Pois é. Esparta e Atenas, né, sempre tiveram divergências, mas já foram aliadas em alguns momentos, né? Mas para a gente entender, então, um pouquinho dessa estrutura, né, da democracia de Atenas. O que que a gente tinha lá? A gente tinha a eclésia, que seria o poder legislativo, né? O que que é o poder legislativo aqui no Brasil, né? A nível municipal, quem legisla, né? Quem vota as leis. Isso, desde a época da Grécia Antiga, né? É atrelado a essa instituição, né? Então, existia a Assembleia de Cidadãos. Depois a gente vai ver quem que era e quem que não era cidadão. Então, vota as leis, decide a guerra e a paz e controla os magistrados, né? Que seriam as pessoas que fazem a lei ser executada. Então, hoje, né, atualmente, a nível municipal, né, quem faz parte do Poder Legislativo? Os vereadores, que são votados pela população. E a nível estadual, né? Quem legisla, né? Quem é o legislador? Quem cria as leis? Na Assembleia Estadual, né? São os deputados estaduais. E a nível federal, né? O legislativo, a gente tem a Câmara dos Deputados Federais, né? E também o Congresso com o Senado, né? Então, assim, a gente tem vereador, deputado estadual, deputado federal e senador também, né? Que atualmente faz parte desse poder legislativo, tá? Existia também um poder legislativo que era chamado de bulé, que eram 500 cidadãos que eram sorteados dentro da eclésia, né? Então, olha só, existia aqui a eclésia, ela sorteava 500 cidadãos e eles eram responsáveis por preparar, né, as leis para serem aprovadas aqui na eclésia, né? Depois, eles poderiam ser eleitos ou sorteados, os chamados magistrados, né? Que eram 10 estratégias, me lembra aquele estratégia, né? Estratégia, né? Do conceito estratégia, não sei se vocês lembram desse filme, mas fica aí a referência. Ou chamado também, né, de arcontes. Esses magistrados, né, eles faziam parte, era do poder executivo, tá? Então, eles eram responsáveis por comandar o exército, velar pela aplicação das leis, presidir os tribunais e organizar o culto aos deuses. Olha só como aqui a gente não tem um Estado laico, um Estado sem religião. Não, o Estado aqui ele tem religião. Qual religião que era? A religião grega, né, dos deuses gregos. Então, a gente tem a palavra magistrado. Hoje, magistrado para a gente é tudo que é juiz, né? Faz parte do poder judicial.
Mas está vendo que aqui, inicialmente, tem-se uma mistura, né, de alguns conceitos que a gente entende de outra forma, mas esses conceitos existem até hoje, né, com algumas funções diferentes, mas existem, né? Então, olha só, velar pela aplicação das leis e presidir os tribunais é o que a gente conhece no Poder Judiciário, mas aqui seria o Poder Executivo. O magistrado agia como se fosse hoje um prefeito, assim, né, quando a gente fala de Poder Executivo, que seria para executar, né, essas legislações. E também eram sorteados dentro da eclésia o poder judicial que ficavam nos tribunais, né? O Elieu, que eram 6.000 juízes que julgavam os casos mais comuns, e o Areópago, que julgavam crimes de homicídio e também sobre questões religiosas, porque esses eram crimes que tinham uma visibilidade muito diferente do que outros crimes mais comuns, né? As questões religiosas, né, homicídios eram casos mais graves, né? Então, separava-se também pessoas para julgar esses casos. Ok? Ó, vamos falar sobre os cidadãos aí, ó. Bom, vamos começar então pela base, né? Pela base da pirâmide. Deixa eu ver só aqui se tem mais alguém, se conseguiram. Bom, vamos lá. Falando da base, né, dos escravizados. Essas pessoas, elas não eram livres, né? Ou seja, elas eram propriedade de algum cidadão, tá? Como que essas pessoas se tornavam escravas, né? Poderiam ser prisioneiros de guerra ou filhos de escravos, né? Ou também poderiam ser pessoas que estavam endividadas, né? Que deviam algo para alguma outra pessoa e essa pessoa acabava se tornando senhor desses escravos, né? Isso poderia existir tanto no meio rural quanto também no meio urbano, tá? Então, assim, essa é a base, né, da pirâmide. Depois, a gente tem aí também os estrangeiros, né, que eram livres, mas não poderiam participar da política. Tinham direito de servir ao exército, direito e obrigação, né? Servir ao exército e também de pagar impostos, tá? Então, eram pessoas que vinham de outros lugares, provavelmente comerciantes também, né? Mas não tinham direito de participar, né, da vida política. A gente tinha também nessa base, né, nessa outra base da pirâmide aí, né, acima dos estrangeiros, as mulheres, que elas poderiam ser livres ou não, porque existiam mulheres escravizadas, existiam mulheres estrangeiras também, né? Mas elas não tinham nenhum direito. Então, elas não poderiam participar da vida política, né? A figura do pater, aí de novo, da sociedade paternalista, né? Toda mulher tinha que também dever obediência a um homem, né? O pai, o marido. E existia também uma diferença gritante, né? nas classes sociais. Então, as mulheres que faziam parte da elite, né? Que eram ricas, elas ficavam em casa, né? Então, assim, elas não tinham essa obrigatoriedade de trabalhar, porque outras pessoas da família traziam sustento, a maioria os homens.
Mas as mulheres pobres, né, não tinham digamos assim, não é a palavra benefício que eu queria falar, não tinham esse luxo, assim, né, de não trabalhar, porque precisavam também sustentar a família, né? Deixa eu só ver o negócio aqui, pessoal. Não, tá certo. E, por último, no topo, né, da pirâmide, a gente tem os cidadãos, né? Os cidadãos aí dessa civilização, né, que levou a democracia para com o berço aí, né, dessa civilização ocidental. Quem eram esses cidadãos, né? Eram homens com mais de 18 anos, né, que participavam ativamente da vida política e tinham direitos, né? Podiam ter propriedades, ou seja, podiam ter escravos, né? As propriedades não só fazenda, casa, né? Outros bens, mas o escravo também era considerado um bem, né? Uma propriedade, então eles poderiam ter escravo também, né? E não tinham essa obrigação de trabalhar, ou seja, se eles não trabalhavam, eles tinham tempo para se dedicar à política, entende? Uma coisa está substituindo a outra, né? Então, assim, é algo muito polêmico também, que a gente fala sobre política, democracia, né? Os cidadãos. É muito polêmico quando se fala sobre um salário, né, para o político, né? Mas, na sua raiz, o salário para um político vai justamente nessa ideia de que a pessoa precisa ser custeada para pensar em política, para fazer política, né? Então, assim, ela não poderia ter um outro trabalho porque, na teoria, né, deveria se dedicar para as melhorias da população, né? Então, para construir leis melhores, para construir, por exemplo, né, o IBGE é uma construção de dados enorme aí no censo, justamente para saber onde o recurso público vai ser colocado, né? Como as políticas públicas vão afetar X pessoa que mora em tal lugar, que tem tal doença, não tem saneamento básico, então junta-se uma pesquisa para colocar essas verbas, né? Então, isso demanda tempo, essas pessoas precisam pensar em estruturar essas políticas públicas, né? Então, na teoria, o salário que a gente vê hoje, né, do salário de político, seria para isso. A questão é que a gente sabe que grande parte dos políticos também veem isso como uma carreira e não como algo extremamente benéfico para a sociedade, né? E aí fica tentando se perpetuar, né, na vida política. Então, vive disso. Então, tem muito, é o que eles falam de lobby, né, dos lobistas. Tem muita empresa, né, que ajuda a custear essa campanha, né, então depois eles vão cobrar. Tem muito investidor, né, muito donos de grandes propriedades investindo na campanha de alguns políticos, né? E atualmente o STF aprovou o projeto que eles colocaram o auxílio, né, do governo em mais de 5 bilhões para custear a campanha de político. Então, assim, eu acho que o fundo eleitoral tem que existir, né? Mas, assim, na situação que a gente está, numa crise econômica, numa crise de saúde, liberar 5 bilhões para fazer eleição, para reeleger pessoas que estavam em mandatos que nunca fizeram nada assim, é meio complicado, né? No atual estado que as coisas estão. Então, assim, é polêmico, é difícil a gente falar sobre isso, tratar sobre isso.
Acho que deveria existir sim, né, um salário sim para os políticos, mas acredito que menor, porque é muito alto. Na desigualdade que o país vive, não faz sentido, né? E por conta disso também as campanhas eleitorais são cada vez mais caras, cada vez mais gastam mais dinheiro com campanhas, né, para eleger pessoas que não dão um retorno realmente positivo assim para a sociedade, né? Galera, eu sei que vocês vieram de uma outra aula também, né? Vieram aí no batido da lata. Vamos fazer 5 minutinhos só de pausa, tá bom? Eu sei que já até passou os 5 minutinhos de pausa que a gente ia fazer antes. 5 minutinhos de pausa só para tomar uma água e ir no banheiro, beleza? Fechou? Então, vamos lá, rapidinho. Vamos aí, pessoal. Ah, claro, né? Estávamos aí falando sobre a estrutura social, né, da Grécia. Isso a gente está falando das cidades-estados, né, de um modo geral, mais especificamente sobre Atenas, né? Porque tinha algumas coisas mais específicas em outras cidades. Por exemplo, em Esparta, né? Existiam alguns nomes específicos, né? Na base da estrutura da pirâmide social em Esparta, tinham os chamados ilhotas, que eram os homens que estavam presos à terra, né? E que praticamente sustentavam os chamados esparciatas, que a gente vai ver aqui na frente. Os periecos, que eram homens livres, mas ligados ao comércio e artesanato, poderiam ser estrangeiros ou não, né? Muito parecido com Atenas. E os esparciatas, que eram cidadão espartano, que eram homens livres à disposição do exército, né? Então, a sociedade espartana já tem uma característica muito mais voltada para a militarização, né, da sociedade. Na estrutura política, né, a gente tem uma diarquia, né, que era um governo de 2 reis, que compartilhavam aí funções religiosas e militares também. A gerúsia era compartilhada, né, por 28 anciãos, que tinham funções legislativas, né, que aparece também no filme Esparta, né, que são pessoas mais velhas, mais idosas, assim, que eles decidem também sobre as guerras, né, se Esparta iria entrar em guerra ou não. A Ápela, que era a Assembleia dos Esparciatas, né, que tinham funções eleitorais, e os Éforos, que eram 5 cidadãos que tinham funções fiscalizadoras e também executivas, né? Então, veja só, de Atenas para Esparta, esses conceitos mudam, né? A estrutura política muda, que a gente fala de 2 reis, as funções legislativas e executivas meio que se misturam em alguns momentos, né? Mas a característica bem importante mesmo da civilização espartana é essa característica mais militarizada, diferentemente da sociedade ateniense, né? Mas ainda assim, as figuras, né, dessa sociedade, ela é uma sociedade muito desigual ainda, né? Então, quando a gente fala de pirâmide social, a gente tem uma ideia de que se a base é maior, né, é a base que sustenta essa outra parte, né, superior. E em grandes partes, né, de outros conceitos, outros períodos históricos, vocês vão ver também, a pirâmide social mostra essa desigualdade. Então, quem sustenta essas outras classes que ficam em cima tem menos direitos, né? É mais populosa, mas tem menos direitos ou quase direito nenhum, né? Como a gente viu lá em Atenas também,
que quando se fala de uma democracia, né, a mãe da civilização ocidental, não era uma democracia, na verdade, assim, né? Quem poderia participar da política eram cidadãos, homens maiores de 18 anos, que tinham propriedades, que não precisavam trabalhar. Então, não existia aí, né? A gente está tratando de um mito, é o primeiro mito aí que a gente tem que quebrar. O fato de ter uma democracia não necessariamente significa que tem-se uma igualdade, né? Então, o governo de todos, né, a tradução literal de democracia, governo de todos, governo do povo, né, não necessariamente seriam uma sociedade igualitária, tá? Então, as decisões ainda assim eram feitas por poucas pessoas, né, e não muitas. Bom, sobre ainda, falando sobre a antiguidade clássica, né, a gente chega agora sobre o período clássico, né, e durante o período clássico a gente tem aí uma guerra, né, muito famosa, né, que foi várias guerras, inclusive, né, vários conflitos, que já foram chamadas das guerras médicas, né, por quê? Foi chamado de guerras médicas, né? Os medos, né, eram conhecidos como as pessoas que faziam parte do Império Persa, né? Então, a gente tem aí, primeiro, a figura de Dario I, né, que faz várias tentativas de invasão ao território grego, tá? Deixa eu só ver aqui, pessoal, se está aparecendo para vocês. Só um minutinho. Não, tá. Tudo ok. Bom, então, Dario I, né, que ele era, veio antes de Xerxes, né? Não sei se vocês já viram aí o filme 300, né? Mas o filme 300 ele fala sobre as guerras médicas. E o Xerxes, né, que era representado pelo ator brasileiro, né, o Rodrigo Santoro, ele aparece nesse filme e ele interpreta esse personagem, né? Então, as guerras médicas foram um movimento conhecido, né? Movido aí pelos medos, que faziam parte do Império Persa, e essa invasão, né? Lembra que eu falei com vocês que por mais que Atenas e Esparta tinham as suas diferenças, né? Viviam em alguns conflitos, assim, em alguns momentos da história elas se tornaram aliadas. E esse foi um desses momentos, né? Então, as diferenças foram deixadas de lado, Atenas e Esparta se uniram, né? E formaram uma aliança com 31 cidades, né? Ou seja, as cidades-estados, como eu falei com você, pareciam que eram cidades, que tinham uma estrutura de um país, né? Tinha uma língua, tinha um exército, tinha uma moeda, né? E aí eles se aliaram nesse período, tá? A gente tem aqui a Batalha das Termópilas, que é a batalha que eles falam, que tinham os 300, né, de Esparta, né? Outras batalhas famosas, Salamina, essa batalha de Maratona, né? Eles falam também sobre o surgimento da maratona, né, nos Jogos Olímpicos, que quando os gregos tinham vencido uma batalha, teve um soldado que correu mais de 40 quilômetros para dar a notícia, né, que eles tinham vencido essa batalha, né? Então, quando fala isso de maratona, né, era um nome na região, e aí se apropriam desse nome para, né, colocar essa competição em homenagem, né, a esse soldado que teria morrido depois que tivesse chegado, né, no seu objetivo, né, na cidade de Atenas, para falar que a batalha tinha sido vencida, tá?
E aí a gente tem aqui no mapa também, né? O que está de roxinho aqui, ó, seria a expedição de Xerxes, né? E o que está em vermelho, meio laranja aqui, é a expedição de Dari, tá? Aqui as cidades gregas que lutaram contra a Pérsia, né? E o que está de azulzinho, vitória grega, e de vermelho, vitória persa, né? E mais escuro também, batalha indecisa ou imprecisa, que, né, não se colocou um vencedor, tá? Bom, depois, né, das guerras médicas, né, aí as diferenças começaram a aparecer novamente, né, entre Atenas e Esparta. Então, criou-se, né, a Confederação do Peloponeso, tá, que fazia parte aí, né, quem liderava essa confederação era Esparta, né, e a Confederação de Delos, que era composta, né, por Atenas e outras cidades-estados que eram aliadas, né, de Atenas. Então, por que criou-se, né, essas confederações? Atenas começou a exercer um movimento imperialista, né, de querer colocar as suas leis, de querer impor os seus costumes em outras regiões, né? Então, contra esse imperialismo ateniense, Esparta também criou a Liga, né, ou Confederação também do Peloponeso, para acabar com com esse imperialismo assim ateniense, né? Conclusão, né, da história. As guerras médicas, quem venceram, né, as pessoas que venceram foram os gregos, né, com a união dessas cidades-estados. Depois das guerras médicas, essa guerra do Peloponeso, né, quem venceu foi Esparta. E olha que curioso, justamente com a ajuda dos persas, né? Então, inicialmente eram inimigos e conseguiram fazer alianças, porque tinham interesses políticos em comum, tá? Pessoal, tá tranquilo aqui? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma questão? Não? Podemos continuar? Tá bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar aqui para compartilhar. E o último período grego, né, que a gente conhece assim da antiguidade clássica, a gente vai falar sobre esse período helenístico, né, que a gente conhece como a grande era de um império, né, que se iniciou-se na Macedônia, que era uma região da Península Balcânica, né, que ficava mais próxima do continente. E o Império Macedônico, né, de uma maneira geral, assim, eles não falavam grego, né, não falavam a língua grega, e por grande parte, né, de gregos, os macedônicos eram vistos como os bárbaros, né, ou seja, quem é bárbaro nesse período, claro que esse termo vai ser utilizado também em Roma, né, pelos romanos,
E em Roma eles utilizavam esse termo para caracterizar pessoas que viviam fora da cidade, fora da civilização. Da mesma forma que os gregos enxergavam os macedônicos, né? Mas os macedônicos, né, começaram a compartilhar dessa cultura helênica, dessa cultura grega, né? Do modo de vestir, né? Da arquitetura, como, né, eu tinha falado com vocês anteriormente, que até hoje aqui em Belo Horizonte também tem algo que algumas construções que assemelham-se, né, às colunas jônicas, dóricas, né? Foram os primeiros nomes daqueles povos que originaram os gregos, né? Então, o Filipe II, que era rei da Macedônia nesse período, começa a expandir o Império Macedônio, né? E da forma que ele foi expandindo o Império Macedônico, ele conseguiu invadir e conquistar muitas cidades-estados da Grécia Antiga, né? E aí ele começava a impor, né? Por mais que assim que bebia de um pouco da cultura grega, né? Ele começava a impor que a cultura dele também era uma cultura grega, tá? Então, por mais que os gregos viam ele como os bárbaros, que não viviam na civilização que os gregos viviam, o rei Filipe II começa uma expansão, né? E começa a impor isso, fala assim, não, nós também somos gregos, né? Então começa a assimilar melhor a língua grega, os costumes gregos, né? A cultura grega de um modo geral. E o filho, né, de Filipe II foi Alexandre o Grande, né? Que saiu da Macedônia, né? Saiu da Grécia também para conquistar grande parte do território do sul da Europa, né, de parte do norte da África e também de parte do Oriente Médio e também da Ásia, né? O Alexandre o Grande chegou até a Índia, né, por exemplo. A gente vai ver aqui, ó. Aí nesse mapa aqui dá para ver mais claramente. Ó, a região da Macedônia, onde está aqui, ó, no cantinho esquerdo do mapa, né? Então, ele já domina toda essa região aqui grega. Então, o Alexandre o Grande vivia também essa expectativa de conhecer o desconhecido, né? E esse império, né, de Alexandre também, ele ficou muito extenso assim também, porque por mais que ele tinha essa função, né, acreditava de divulgar a cultura grega, né, a cultura helena, que era uma cultura civilizada, né, ele não restringia as pessoas dos territórios que ele conquistava, né? Então, ele não impunha a cultura grega de forma que fosse aniquilar a outra cultura desse território, né? Ele respeitava também essa cultura, né? Ele disseminava a cultura grega, mas ele não diminuía, reduzia ou queria acabar com a outra cultura desse território. Então, por conta disso, essas pessoas confiavam, de certa forma, em Alexandre o Grande, né? Confiava, digo assim, né, por uma questão de sobrevivência também, mas, ok, a gente vai... a gente agora faz parte do Império de Alexandre, mas, de certa forma, tem autonomia em alguns pontos. A cultura consegue, né, vai ser exercida da mesma forma, a religião, né, que é costume em determinado espaço territorial. Então, essa expansão aconteceu justamente por isso também. E em cada região que o Alexandre passava, né, aqui a gente tem um pequeno itinerário, né, que Alexandre fez, né, olha só, passando pela parte da Turquia, Oriente Médio, no Egito também, né, tanto que constrói a cidade lá chamada de Alexandria,
que foi uma das maiores bibliotecas também do mundo antigo e também do período medieval, né? Passa pela Síria, né, a Babilônia, e justamente essa região que era da Mesopotâmia, né, entre o rio Eufrates e Tigre. E cada lugar que ele vai passando também, olha só, em alguns lugares ele vai criando cidades, né? Então, ó, e com um nome, nada criativo também, né? E com o nome dele. Então, tem Alexandria, aqui se eu não me engano, faz parte da atual Arábia Saudita, Alexandria de Susiana, Susa, tem também Alexandrópolis, né? Olha só, Alexandria com outro nome, Alexandria, e embaixo tem um nome indiano, né? Outra Alexandria, Alexandria do Cáucaso, Alexandria de Niceia, Alexandria de Bucéfala. Bucéfala era o nome do cavalo, né? Do Alexandre o Grande. Alexandria do Indo, né? Que era da região da Índia. Então, assim, ele criava também essas cidades, né? E permanecia também com a cultura daquele povo, né? Então, para a gente finalizar, eu acho que é interessante também a gente sempre pensar nisso, todo final de aula, discutir um pouco sobre uma questão, né? Ou que já caiu no Enem, ou o modelo do Enem, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão aí que é do Enem de 2009. Ó, no período de 750 e 338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estados, né? Como, por exemplo, Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-estado. Ponto. Temos aí, então, o primeiro enunciado, né? Que traz um contexto histórico, né? Então, a gente já sabe que está na Antiguidade Clássica, pelo período, né? A gente consegue identificar aí as cidades-estados que existiam na época. Ponto. O primeiro enunciado. Agora, no segundo, ele vai trazer outras informações. Um outro período histórico também, uma outra parte do mundo. Então, vamos lá. No período de 1200 e 1600 depois de Cristo, na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas haviam roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. E a fonte, né, de onde vêm essas informações? Folha de São Paulo, agosto de 2008, adaptado, né? Então, significa que o texto pode ter sido adaptado de alguma forma, mas que não alterou, assim, a sua ideia central, né? Então, aqui, já no período de 1200 e 1600, a gente está falando de uma outra civilização em um outro período histórico, né? As informações aqui trazem que tinham cidades, elas eram muradas, que existiam também grandes praças, cerimônias, né? E que essa civilização foi dizimada por conta de epidemias. Essas epidemias podem ter sido também por conta do encontro com europeus, né? Não traz essa informação, mas pelo período a gente imagina que possa ter sido isso. E aí, vem o comando da questão, né? E aí, no comando da questão, ela traz assim: apesar das diferenças históricas e geográficas, existem entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois. Bom, letra A.
As ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Letra B. As cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal como foi concebida em Tebas. Letra C. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Letra D. Os povos do Xingu falavam a mesma língua, tal como nas cidades-estados da Grécia. E letra E. As cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como na Grécia. E aí, qual alternativa vocês acham que é a alternativa correta? Vamos ver. Letra A. Silvânia já falou letra A. Alguém concorda, discorda? Por qual motivo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mais alguém? Ninguém? Ninguém chuta nenhuma outra alternativa? Não é possível. Só a Silvânia falou a letra A. Tem mais alguém? Não? A gente pode fazer a correção, então, juntos? Tá, então vamos lá. Silvânia, letra A. Você quer colocar aí por que você acha que foi a letra A? Quer compartilhar com a gente aí? O que fez você pensar que seria essa primeira alternativa? Tá. Uhum. Tá, então vamos lá, ó. A letra A, ela fala o seguinte. As ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Olha, no segundo enunciado, realmente fala que, aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Mas no primeiro enunciado, não fala sobre essas epidemias, né? Então, assim, realmente a letra A não vai ser, né? Ó, o Gabriel aqui falou que seria a letra C. Tá. Ah, agora vocês resolveram colocar, então, né, a letra C. Por que vocês acham que é a letra C, então? Quem escolheu a letra C tem que justificar a resposta, né, jovem? Não? Então, beleza. Ó, vamos letra por letra para a gente tentar identificar. Letra B. As cidades do Xingu desenvolveram a democracia, tal como foi concebida em Tebas. Se desenvolveram ou não, o enunciado não traz. Né? O texto base daqui, que traz a informação, não traz essa informação. Então, não tem como saber pela interpretação que a gente vai ter desse texto que foi colocado. Letra C. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Bom, a primeira ela traz informação, que fala de cidades-estado, né?
que eram independentes uma das outras. Olha, tem uma frase que fala aqui primeiro. No outro enunciado, fala o seguinte, ó, vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas e praças, em torno havia roças, tanques, criação de tartarugas, né? Então, assim, no segundo enunciado aqui, ele não traz uma frase especificamente falando, como falou na primeira, que eram independentes entre si. Mas, na leitura, né, desse trecho, a gente consegue perceber que existia, sim, uma estrutura. E aí, quando fala de 15 cidades, né, aqui não fala que elas eram obedientes a uma outra cidade, né? Só fala que elas existiam, que tinham 15 cidades e eram cercadas de muros de madeira, né? Então, assim, a gente vai por essa eliminação também. Se não tem falando nada que era, digamos assim, ela fazia parte de um certo governo, né? Prestava contas para uma outra cidade ou um outro reino, dá a entender que elas eram independentes, tá? Então, vejam, a interpretação do texto não necessariamente está só no que está escrito na frase, se está ao pé da letra ou não, né? Mas sim por interpretações que a gente vai fazer assimilações e vai tentar ir também por eliminação de alguns outros conceitos, e a gente vai chegar em uma conclusão que a gente vai também ler as outras alternativas, né? Então, assim, deixa a letra C aí, que pode ser que seja ela, né? Letra D. Os povos do Xingu falavam a mesma língua, tal como nas cidades-estados da Grécia, né? Ó, no primeiro texto, eles falam, né, que tinha algumas características culturais, como a língua grega. No segundo, na parte da Amazônia brasileira, vestiu de 15 cidades, até 2.500 habitantes, ligadas por estradas, em torno havia roças, mas não se fala que eles falavam a mesma língua como nas cidades-estado da Grécia, né? E a letra E, as cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como na Grécia. Não dá para saber, né? Não traz essa informação. Então, quando a gente pensa também, né, na alternativa, tal qual no outro contexto histórico, olha, é um outro território, são outras pessoas, é um outro período histórico, então é muito complicado quando a gente faz essas comparações, né? Então, vocês já podem desconfiar quando tiver alternativa assim, tá? Então, a mais correta, sim, né? A mais próxima do que a gente pode imaginar seria a letra C. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si, tá? Então, esta seria a resposta, que seria a letra C. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Obrigado por ter ficado aí até o final. E a aula também sobre Rússia e Ucrânia, acredito que foi muito massa, foi muito bom. Peguei o finalzinho, mas eu acho que é isso, né? Seguimos em frente, então. Uma boa noite e um bom final de semana para vocês. Beleza? Valeu, boa noite. Tchau, tchau.